estamos adorando, cantando, como o nosso Senhor passou por aqui, como foi cravado em uma cruz, mas como ressuscitou ao terceiro dia e tem prometido para nós um futuro de glória. Amém. Quando nós pensamos no porvir, os nossos corações transbordam de alegria, porque o que nós temos na palavra, como foi cantado, são realmente promessas gloriosas. Meus queridos, abramos hoje à noite para, mais uma vez, a epístola que Paulo escreveu aos Colossenses, dessa feita no capítulo 1. Nós estaremos nos detendo nos versos 1 até o 23. Desculpe, versos 21 até o 23. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, dos versos 21 até o verso 23. Irmãos, por favor, aqueles que podem, queiram ficar de pé. Assim nos diz: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Nosso Deus, muito obrigado, Pai, por teu amor, por tua graça, por tua bondade. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos concede a grande bênção de estarmos juntos, Pai, hoje à noite, cantando, ó Deus, hinos que exaltam, que glorificam o nome do Senhor. Também, ó Deus, participando, ouvindo, ó Deus, o que os irmãos, através da cantata, trouxeram, a mensagem cantada. Deus, obrigado, Pai, por cada uma dessas coisas já trazidas até aqui. Nosso Deus, nós queremos implorar ao Senhor que nesse momento o Senhor nos dê compreensão da Tua palavra, que o Senhor nos dê corações, ó Deus, ávidos para ouvir, para receber, e que a Tua palavra, Deus, encontre, sim, Deus, morada em nossos corações. Nosso Deus, nós imploramos ao Senhor, esteja agindo, Pai, para que de fato o Senhor venha, Deus, ser honrado em cada uma das coisas que vão ser ditas. Tu bem sabes, Pai, das nossas fraquezas, da incapacidade. Por isso, ó Deus, clamamos ao Senhor que o Senhor esteja, Deus, a nos abençoar, todos nós que somos teu povo, todos nós que estamos aqui reunidos, ó Deus, adorando ao Senhor. Sim, Deus amado, nós queremos colocar cada uma dessas coisas diante de Ti, suplicando as Tuas bênçãos e Te agradecendo, no nome de Cristo, a quem nós muito amamos. Amém. Queiram sentar, irmãos. Queridos, ontem à noite nós falamos sobre a cruz de Cristo e o perdão dos pecados. E hoje à noite nós queremos falar sobre a cruz de Cristo e a reconciliação dos pecadores. O tema de ontem à noite, eu posso dizer que ele é um tema um pouco mais popular para nós cristãos. E já o tema da reconciliação é um tema que se encontra em várias partes do Novo Testamento, mas nós passamos um pouco mais desapercebidos por ele, de modo que realmente poucas vezes paramos nessa temática da inimizade e da reconciliação. Mas, irmãos, por várias passagens no Novo Testamento,
fica claro para nós que havia um estado que nos caracterizava, caracterizava cada um de nós antes de estarmos em Cristo, um estado de inimizade. E houve uma mudança significativa como produto da cruz de Cristo, da morte do Senhor Jesus, que foi a reconciliação. E nós queremos hoje à noite, mais uma vez, de maneira muito semelhante como nós fizemos ontem à noite, meditar nisso e também pensar nas implicações da reconciliação através da morte do Senhor Jesus. Paulo, então, nesse verso 21, nos fala acerca dessas coisas. Ele inicia dizendo: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Uma vez que o apóstolo já nos falou acerca do Cristo glorioso, deu graças, ele registra o que se crê ser um cântico cristológico e cristocêntrico cantado nos dias do Novo Testamento. Logo depois disso, Paulo diz: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento. Paulo então fala de uma condição anterior que nós tínhamos, que nós podíamos verificar pela nossa experiência. E nós estávamos separados de Deus. Essa separação dizia respeito à nossa relação pessoal com Deus, e essa separação dizia respeito também a qualquer perspectiva de uma eternidade com Deus. Vocês estavam separados de Deus. Essa separação de Deus, ela vai ser chamada pelo apóstolo de inimizade. Agora, como é que essa inimizade era percebida? Paulo fala de duas coisas que nos fazem perceber essa inimizade. Primeiro ele diz: e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento. Em primeiro lugar, Paulo se refere ao aspecto da mente. Irmãos, de maneira bem geral, a maioria das pessoas, a não ser aqueles que são ateus declarados, eles não aceitam a ideia de inimizade contra Deus. Se você, no seu evangelismo, compartilhando a palavra, você mencionar que aquela pessoa que você está falando de Cristo, mas olha, você se encontra no estado de inimizade com Deus, ela vai dizer: de jeito nenhum. A maioria das pessoas vão dizer: Deus está comigo, né? E deixe-me só transcrever um trecho. Quando eu me encontro com meu pai, minha mãe é serva do Senhor, mas meu pai não. E eu evangelizando ele, e ele diz: Deus está comigo desde quando eu nasci. E aí eu tento explicar, eu disse: Painho, desde quando a gente nasceu pecador. Deus realmente não está conosco. E aí a gente vai tentando falar com todo respeito, mas tentando mostrar, de maneira geral, nenhum descrente vai aceitar isso. Mas, irmãos, nós podemos saber muito bem, por duas coisas. Porque a Escritura diz, e pela nossa própria experiência. O primeiro campo de inimizade que pode ser verificado é o campo da mente. Na nossa mente, nós temos alguma ideia de Deus. O ser humano, de maneira geral, ele tem uma ideia da divindade. E ele talvez até tenta se voltar para a divindade, para um ser superior, para alguém que criou todas as coisas, mas porque a sua mente ela está obscurecida por causa do pecado. Lá em Efésios, que é a carta gêmea de Colossenses, Efésios 4, 17 e 18, o apóstolo diz que nós estávamos com a mente entenebrecida, como se as trevas governassem o nosso entendimento, a nossa mente, os nossos pensamentos, de modo que através da nossa mente, através dos nossos pensamentos, nós não tínhamos essa compreensão de Deus. E, na verdade, nós tínhamos, no final das contas, uma inimizade para com Deus. Deixe-me só tentar ilustrar isso.
Irmãos, eu recebi a Cristo aos 17 anos. E antes disso, não quer dizer que eu não era alguém religioso. A minha mãe, ela recebeu a Cristo depois dos 60, já se aproximando dos 70 anos. Mas antes disso, especialmente ela nos incentivava nessa parte mais religiosa. Então eu fui batizado, fiz a primeira comunhão, fui coroinha durante vários anos, e sempre um menino religioso, um adolescente que ainda conservava aqueles traços de religiosidade. E nessa caminhada, uma das coisas que eu me lembro bem, quando adolescente, e a minha adolescência foi muito conturbada, foi que muitas vezes eu estava ouvindo rádio e gostava muito daqueles funks. E quando eu estava mudando, uma das coisas que eu me lembro assim com muita força, quando eu estava mudando de uma rádio para outra, acontecia que às vezes eu passava por uma rádio religiosa, que tinha alguma música religiosa. E o que me veio era o seguinte: não, isso é importante para mim, eu preciso disso. Mas ao mesmo tempo não havia prazer, aquele prazer que me fazia, por exemplo, vencer o desejo de ouvir um funk. E na verdade eu acabava passando, ia para ouvir aquele funk, ouvia um, ouvia outro, e tinha prazer naquelas coisas. Agora, por que isso acontecia? Enquanto havia uma consciência religiosa, não havia amizade, apreciação para com Deus. Não havia uma compreensão das coisas de Deus. Na verdade, a mente estava obscurecida. Uma consciência religiosa não significa amizade, aproximação, paixão, apreço, respeito para com as coisas de Deus. Então a primeira coisa que o apóstolo diz é que na nossa mente, nos nossos pensamentos, nós estávamos obscurecidos e nós manifestávamos isso fazendo, por exemplo, escolhas em que Deus não era priorizado, buscando aquelas coisas em que Deus não é honrado. Desse modo, através da nossa mente, dos nossos pensamentos, nós demonstrávamos a nossa inimizade para com Deus. Mas o apóstolo também diz: vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Aqui, irmãos, nós temos provas, evidências cabais contra nós. As nossas obras, as coisas que nós fazíamos, as coisas às quais nós nos atirávamos, como que se houvesse um metal em nós e o pecado fosse um ímã nos atraindo. Algumas pessoas, elas vão admitir que são pecadoras porque as suas práticas denunciam isso de maneira assim muito aberta. Por exemplo, nos dias de Jesus, as prostitutas chegavam-se ao Senhor e chegavam próximo a Ele, beijavam os seus pés, reconhecendo quem Ele era. Mas algumas pessoas se aproximavam do Senhor Jesus, alguns até reconhecendo que precisavam dele, mas não com essa intensidade. A prática do pecado faz com que nós percebamos, mas muitas pessoas, elas começam a se comparar com outras pessoas que são piores do que ela, e elas dizem: mas eu não sou uma pessoa tão mal. Eu não sou uma pessoa tão má. E aí elas começam a se comparar com um ladrão, com um assassino, com um presidiário. Nunca matei, eu nunca roubei, nunca estive num presídio. Não, eu não sou uma pessoa tão má. E elas então não admitem, mas na verdade, ou alguém como Hitler, que foi extremamente mal, perverso, a morte de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial é reputada, é justamente colocada sobre as costas de Hitler, com toda aquela maluquice que ele concebeu. Mas mesmo que alguém não seja tão perverso, tão mal, tão cruel, não manifeste isso, a natureza que essa pessoa tem, e as suas obras, ainda que não tão más, ainda que não demonstrem tanta perversidade, também mostram pessoas com mau procedimento. Pessoas que têm perversidade nas suas ações. O apóstolo diz: éramos inimigos por causa do mau procedimento. Então, as nossas práticas indicavam quem nós
éramos. E, meus queridos, eu posso dizer que aqui, especialmente as pessoas religiosas, elas se encontram numa condição pior. Como assim? As pessoas mais religiosas, elas são mais orgulhosas. Nos dias de Jesus, os publicanos e as meretrizes vieram para ele e desejavam ouvi-lo. Os fariseus, os religiosos, eles não queriam. O religioso, ele já se acha bom. Ele se compara com as demais pessoas e ele se acha bom. Ele não reconhece que ele é orgulhoso. Ele não reconhece que o orgulho é algo tão ruim quanto um assassinato, talvez até mais. Porque o orgulho tende a distanciá-lo mais de Deus. Tende a colocá-lo numa condição ainda mais distante, achando que ele não precisa de Deus. Mas o que a Escritura nos diz é que os nossos pensamentos e as nossas ações testificavam contra nós que nós éramos inimigos de Deus. Todos nós, irmãos, que chegamos a Cristo e olhamos para trás, nós podemos dizer isso a plenos pulmões. Se você lembrar da sua condição, você pode lembrar, talvez você era uma pessoa muito religiosa, ou talvez não. Talvez você veio de uma condição de profundo envolvimento no pecado. Talvez até abrigou as duas coisas. Era uma pessoa muito religiosa no domingo, mas durante a semana era um capetinha. Vivia mesmo entregue ao erro, ao mal. Eu vivi a minha adolescência assim. Durante a semana, depois de algum tempo, quando eu pequeno fui excelente aluno, mas na adolescência só passava colando. E nos finais de semana, ou era no forró ou no baile funk. Eu não vou tentar aqui explicar, porque eu, como um adolescente lá no Ceará, isso era muito apreciado pelos adolescentes. O forró por causa da indecência e o baile funk porque era o que a galera gostava. E no domingo era aquele santo. Eu até me lembro quando houve assim uma disputa entre uma daquelas mulheres que ajudam o padre, o próprio padre. Eu usava brinco e o padre não aceitava de jeito nenhum que o coroinha subisse de brinco. E já a auxiliar, ela dizia, o que tem, todo mundo está usando, mas era desse jeito, era uma duplicidade durante a semana, uma vida mergulhada no pecado e no final de semana presente na religiosidade. Irmãos, as nossas práticas mostravam, se você lembrar e se você for sincero, você vai dizer, de fato eu era um inimigo de Deus. De fato, as coisas que eu fazia, eu era movido pela religiosidade, não por uma relação pessoal com Deus. Eu não conhecia o Senhor de maneira pessoal, mas simplesmente por ser alguém religioso, eu dava alguma atenção para as coisas de Deus, mas não caminhava com o Senhor. Mas a solução, então, acontece como apresentado aí no verso 22. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. O mais é uma conjunção adversativa mostrando uma mudança significativa naquela condição. Antes a condição de inimigos, antes a condição de afastados, de separados, de distantes, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico. Essa reconciliação é uma aproximação, é trazer alguém para perto de si. É alguém que antes estava distante, era alguém que antes nós sabíamos da existência, mas não havia amizade, havia inimizade, havia distância. E nós agora fomos reconciliados. Essa reconciliação, mais uma vez, antes de falar como que essa reconciliação foi operada, mais uma vez um detalhe que é importantíssimo, é que essa reconciliação já é uma obra consumada. Ele nos reconciliou, mais uma vez, está em um tempo verbal, na língua original, aqui na língua portuguesa, mas na língua original fica ainda mais claro, mais específico, que é uma obra consumada. Ele fez algo ainda não restando alguma outra coisa para ser completada, alguma outra coisa que venha ainda dar
uma vazão maior a essa obra. Não, ele já fez, ele nos reconciliou, foi uma obra já realizada. E quando nós falamos de algo que já foi feito de maneira completa, nós lembramos que a salvação tem certos aspectos, aquilo que é chamado de aspecto passado, presente e futuro. Por exemplo, os nossos pecados, a Escritura diz, já foram perdoados. A Escritura também já nos diz que nós já fomos justificados. A epístola que Paulo escreveu aos Romanos e aos Gálatas, especialmente aos Romanos, ele fala muito sobre isso, e ele diz, justificados, pois, mediante a fé. Algo que já aconteceu. Aqui um outro aspecto passado é a reconciliação. Quando nós pensamos em aspectos presentes, pense, por exemplo, na santificação. A santificação, de certo modo, nós já fomos e já somos santificados em Cristo, mas existe também algo que é chamado de santificação presente. Nós estamos crescendo em santidade, nós estamos vencendo a nossa luta contra o pecado diariamente, e a Escritura fala de uma santificação completa, que parece também muito com a ideia de glorificação, que é também um aspecto futuro da nossa salvação. Mas aqui Paulo está falando de algo que já aconteceu conosco. Nós fomos reconciliados, ele nos reconciliou. Aí Paulo nos diz, pelo corpo físico de Cristo. Uma das coisas que me chamou a atenção na cantata foi que em um dos cânticos, na narração, na narrativa, foi enfatizado os aspectos da humanidade de Cristo. Ele andou, ele se cansou, ele dormiu, ele tomou água, ele fez tantas coisas que todo e qualquer ser humano fez. E aqui nós somos remetidos a esse aspecto da pessoa do Senhor Jesus, no sentido de que o corpo dele, ele sentiu muita dor. Sendo encravado na cruz, ele suportou todas as dores que alguém humano, 100% humano como ele foi, então ele suportou todas essas coisas naquela cruz, na cruz que ele levou e na qual foi cravado e na qual ele morreu. Pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Então ele padeceu, ele sofreu, ele passou por sofrimentos seguidos. A Escritura, inclusive, chama isso os sofrimentos do Senhor, de modo que ele padeceu todas essas coisas no seu corpo físico, até chegar o momento que o Senhor Jesus morreu. Então ele morreu e morreu no lugar de pecadores. Mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte. Então, irmãos, como que aconteceu essa reconciliação? Mais uma vez, foi através da morte de Cristo, foi lá na cruz. Essas expressões, a morte de Cristo, a cruz de Cristo, elas acabam sendo expressões sinônimas. Algumas pessoas falam da seguinte maneira, e talvez você já ouviu essa expressão, o sangue de Jesus tem poder. E algumas pessoas até falam disso assim de maneira meio que mística, Jesus, me cobre com teu sangue. E o misticismo nisso é como se o sangue fosse colocado sobre nós e houvesse uma proteção, como se isso já não tivesse acontecido. Na verdade, a cruz de Cristo, a morte de Cristo, o sangue de Cristo, tudo isso nos remete a esse evento em que o Filho de Deus, que se fez homem, veio entre nós e naquela cruz ele padeceu, ele sofreu até a morte. Essa é a ideia, é que naquele evento temporal, histórico, um ser humano que é 100% homem, 100% Deus, ele morreu para realizar algo. Foi aquela morte que realizou a reconciliação, foi aquela morte que realizou o perdão, foi aquela morte que realizou a justificação e um tanto de outras coisas. Então, foi nesse momento da morte que essas coisas aconteceram. Então, nós entendemos que a morte de Cristo significa para o seu povo, para nós, que somos povo de Deus, perdão de pecados e reconciliação. Reconciliação, irmãos, porque como o texto disse, nós éramos inimigos e agora nós andamos em
amizade com Deus, somos amigos de Deus, de modo que essas coisas foram realizadas na cruz do Calvário, na morte de Cristo. Ele fez isso com um propósito para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Nós temos, irmãos, duas coisas que são enfatizadas nesse final de verso 22. O Senhor nos quer diante de si santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Essa santidade, ela pode ser manifestada no tempo presente, mas ela vai ser também manifestada de uma maneira completa, cabal, de modo que qualquer pessoa que está em Cristo é uma pessoa santificada, inculpável. A culpa já não mais se encontra nele, foi colocada sobre Cristo. Ele levou, ele pagou, ele recebeu sobre si, padecendo até chegar à morte. E o texto ainda nos diz, livres de qualquer acusação. Como a gente lê lá em Romanos 8:1, já não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, esses resultados, eles vêm sobre nós que somos filhos de Deus, e nós podemos então provar dessa amizade com Deus, porque a morte de Cristo gerou cada uma dessas coisas e muitas outras. Paulo não está aqui falando de todas as coisas que foram geradas. Agora, irmãos, o verso 23 deixa para nós um grande alerta. O texto nos diz, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. O Evangelho chama, ou a mensagem que nós encontramos registrada aqui e em várias outras partes, chama a nossa atenção para que nós avaliemos o tipo de fé que nós professamos. E uma característica da fé verdadeira, da transformação cabal, do abandono daquela condição de inimizade, para agora uma relação de amizade, é a permanência. Aqui os colossenses, eles estavam sendo bombardeados com falsa doutrina, com falso ensino. Então Paulo logo está mostrando, e Paulo vai dizer que toda essa falsa doutrina era vã filosofia, era algo que eles não deveriam se apegar, eram ideias que até pareciam ser ideias bonitas e interessantes, mas quando elas passavam pelo crivo de Cristo, quando elas passavam pelas lentes do Evangelho, elas não permaneciam. E o que o apóstolo quer dizer é o seguinte: essas coisas são reais e verdadeiras e maravilhosas, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Então, todas essas maravilhas, não é simplesmente porque nós chegamos à igreja evangélica, não é simplesmente porque talvez chegamos e ouvimos uma cantata como essa, muitos de nós ficamos assim maravilhados, puxa, que cânticos bonitos, que tanta coisa que a gente vê. Eu já encontrei, irmãos, várias pessoas nessa experiência de evangelismo, e as pessoas se referem a nós cristãos, ao culto cristão, como algo bonito. Não, olha, eu já fui, é algo bonito, eu gosto da mensagem, eu saio de lá leve. É uma mensagem que me traz leveza, as pessoas são agradáveis, as pessoas são educadas. Mas, queridos, não é isso que consuma esse estado de reconciliação. O estado de reconciliação acontece quando nós entendemos que, por mais religiosos que nós sejamos, nós, na verdade, continuamos separados do Senhor se nós não chegamos para Ele e se a fé que nós professamos, se ela não permanece. Então, o que o apóstolo está dizendo é que essas coisas são reais, essas coisas são verdadeiras e maravilhosas, se vocês continuam alicerçados. A continuidade na fé é o que demonstra que, de fato, nós somos aquela boa terra que recebeu a boa semente. Caso contrário, talvez nós somos aquele solo
em que a semente nasceu entre espinhos ou no solo rochoso. Durante algum tempo parecia que nós éramos pessoas convertidas, mas que no final das contas realmente não éramos. Então, desde que vocês continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. A esperança do Evangelho, irmãos, é essa certeza de uma transformação da volta de Cristo e de que todas as promessas que nós encontramos, elas vão se consumar. Então essa esperança, ela está conosco, ela caminha conosco. Ela é muito importante, eu diria que todos os dias, especialmente nos dias de tribulação, porque nos dias de tribulação nós começamos a fazer certas perguntas que não fazemos normalmente. E essa esperança, ela vai nos mantendo de pé. Nós, aquela certeza que o nosso encontro com o Senhor se aproxima, isso vai nos mantendo de pé. Ele diz, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Aqui Paulo está preocupado com as adulterações do Evangelho, que elas já existiam naqueles dias. Pessoas adulterando, pessoas manipulando, pessoas incrementando, pessoas querendo dar uma intelectualidade à fé, um certo conhecimento que outras pessoas não têm, certas experiências que outras pessoas não têm, praticar certas coisas que, se eles não praticassem essas coisas, não seriam salvos. Então Paulo está querendo guardá-los dessa adulteração do Evangelho que naqueles dias já existiu e nos nossos dias muito mais. Se a gente falar de uma mensagem adulterada em nossos dias, nós podemos dizer que muito mais em nossos dias tais coisas têm acontecido. Esse é o Evangelho do qual ele está dizendo que ele foi pregado debaixo do céu. A ideia aqui é que a igreja do primeiro século estava cumprindo aquela meta, aquele objetivo divino de levar o Evangelho a todas as nações e pregar o Evangelho para toda criatura. De sorte, irmãos, que Paulo diz, desse Evangelho eu me tornei ministro. A palavra aí é diácono, servo, alguém que serve os outros com esse Evangelho. Paulo está bem preocupado com um Evangelho legítimo, genuíno, sem adulterações, um Evangelho que eles haviam crido e que eles deveriam permanecer nele. Irmãos, a mensagem da cruz, ela é maravilhosa porque ela anuncia perdão de pecados, mas ela também anuncia reconciliação. E eu não sei se você já teve um inimigo, não sei se você já teve alguém com quem você tinha uma certa relação e você rompeu, talvez por causa do erro dessa pessoa, talvez por causa do seu próprio erro, talvez por causa do erro de ambos, ao ponto de se criar uma inimizade. Até tínhamos consciência da pessoa, até passávamos pela pessoa, mas uma relação de aproximação, de amizade, de andar conjuntamente, não. E essa era a nossa condição sem Cristo. Por mais religiosos, por mais rezas que nós fizéssemos, por mais atos religiosos que nós fizéssemos, isso não era uma indicação que nós tínhamos amizade com Deus, que caminhávamos com Deus, que tínhamos uma relação pessoal com Deus. Não, a Escritura diz que nós éramos inimigos, separados, distantes. O texto nos diz que ele nos reconciliou. E meu querido, eu não sei se você já passou por essa experiência, eu imagino que sim. Como é maravilhoso você estar separado de alguém, procurar essa pessoa, ser procurado por ela e haver uma reconciliação. Irmãos, eu já ouvi vários irmãos testemunhando e certas histórias são assim de trazer um arrepio. Por exemplo, lá na igreja que eu pastoreio, tem duas irmãs que elas já receberam a Cristo já mais maduras. E um testemunho que eu ouvi de ambas é que elas ficaram sem se falar durante anos e anos e anos, sendo parentes.
E aí, quando a primeira delas recebeu a Cristo, uma das primeiras coisas que ela fez foi procurar aquela pessoa que na época nem era irmã dela, mas para dizer: olha, fulana, eu fiz isso, eu disse isso, eu fui assim, eu fiz desse modo, mas eu estou hoje aqui para lhe pedir perdão. Eu estou hoje aqui porque eu quero que a nossa relação a partir de hoje seja bem diferente daquilo que já foi. E é muito lindo elas dizerem que a partir dali as coisas começaram a ser muito diferentes. E a pessoa que foi procurada foi muito impactada. Porque ela estava vendo ali uma nova pessoa, uma pessoa que estava passando por uma transformação visível, palpável. Irmãos, algo que é interessante na nossa compreensão desse aspecto é que nós éramos inimigos de Deus, religiosos, mas não amigos de Deus. A cruz acabou com aquela distância. Agora nós recebemos luz no nosso entendimento. Antes nós estávamos com a mente obscurecida, não havia uma compreensão, não havia uma apreciação por Deus. Deus era a divindade, alguém com quem eu sabia que precisava, mas simplesmente não conseguia, não entendia, a mente obscurecida. Mas agora que houve essa relação com Deus, então a mente foi iluminada e as nossas ações foram transformadas. Duas coisas, irmãos, ou dois momentos relatam essa mudança. Em primeiro lugar, a morte de Cristo lá no Calvário, isso foi realizado. E está sendo aplicado nas nossas vidas no momento em que nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Que maravilha é agora nós sermos amigos de Deus. Que honra e que bênção gigantesca é agora nós sermos amigos de Deus. Irmãos, Ele fez todas essas coisas e Ele tem nos capacitado para que nós vivamos uma nova vida, uma vida transformada, uma vida diferente, uma vida em que todas aquelas coisas que antes nós trazíamos conosco, a culpa, o peso do pecado, todas essas coisas que antes estavam sobre os nossos ombros, a prisão, nós éramos acorrentados ao pecado, todas essas coisas agora são uma condição do passado. E nós, caminhando com Cristo, nós temos agora certeza dessa reconciliação. Agora, mais uma vez, vem a implicação que nós falamos ontem à noite. Isso foi realizado lá na cruz do Calvário. E a nossa pergunta é: Jesus reconciliou todas as pessoas para consigo? Pessoas que lidam com essa questão, elas dizem o seguinte: olha, mas há uma diferença muito grande entre o que Jesus fez no Calvário e entre a pessoa se apropriar disso. E nós aceitamos que há uma diferença, mas nós não aceitamos que essas são ideias separadas. Deixa eu tentar ilustrar isso. Meu pai, irmãos, ele foi comerciante durante muitos anos. Hoje ele é aposentado, mas ele foi comerciante durante muitos anos. E ele efetuou várias compras e várias vendas sendo comerciante. Vendas no varejo, vendas também no atacado. E ele concretizou certas vendas de modo que aquela pessoa que comprou a mercadoria foi lá, eles negociaram, acertaram o preço, aceitaram que no final das contas, pronto, era um preço justo, e a pessoa foi e buscou a mercadoria. E deixou como comprovante do pagamento um cheque. No final das contas, o cheque era sem fundo. E isso não aconteceu só uma vez com meu pai, aconteceu algumas vezes, que eu lembro da história, de algumas histórias.
E resumindo, alguns pagamentos o meu pai não recebeu. Realmente, no mundo do comércio tem muita gente pilantra. Mas, irmãos, isso é impossível que aconteça com Cristo. Aquele que pagou lá na cruz do Calvário, aquele que sofreu lá na cruz do Calvário, aquele que padeceu em nosso lugar na cruz do Calvário, garante pelas Escrituras que certamente nós receberemos essas coisas. Aqueles por quem ele morreu, certamente receberão os benefícios da morte de Cristo. De sorte que, se Jesus morreu por todos, obviamente todas as pessoas seriam reconciliadas, porque isso já foi efetivado. Acontece conosco no tempo, no momento da conversão, mas aconteceu de fato, em termos históricos e reais, na cruz, no momento da morte. Por isso que Jesus morre dizendo: está consumado, está completado, está completo. Então, irmãos, dizer que isso foi efetivado por todas as pessoas é algo que nós não vamos poder manter em relação à Escritura. Mais uma vez, isso não diminui em nada o poder, a grandeza daquilo que foi feito lá no Calvário, porque na verdade o que Jesus fez foi maravilhoso, foi glorioso. E todos aqueles por quem Cristo morreu certamente receberão todas as bênçãos conquistadas no Calvário. Irmãos, em termos da nossa experiência, da nossa caminhada, isso acontece quando nós recebemos a Cristo, isso é visto, isso é palpável, quando nós estamos perseverando. Eu quero encerrar hoje à noite dizendo para você que já serve ao Senhor, glorifique muito ao Senhor. Porque na nossa inimizade não fomos nós que procuramos o Senhor. Em primeiro lugar, Cristo veio e morreu por nós. Morreu em nosso lugar, assumiu o nosso lugar. Cristo fez essas coisas. E, irmãos, Ele não fez isso porque nós somos especiais, inteligentíssimos, preciosíssimos. Não, Ele fez isso, a Escritura nos diz que motivado pelo amor. Ele decidiu nos amar. Com um amor eterno Ele nos amou. E Ele veio e Ele morreu naquela cruz no lugar de pecadores. E Ele, irmãos, usou de pessoas para pregar o Evangelho para nós. E nós viemos aos pés de Cristo. Se você está hoje à noite e se você já serve o Senhor, é porque a dádiva de Deus alcançou a sua vida. E a dádiva de Deus tem alcançado a sua vida a cada dia. Nós permanecemos de pé mais uma vez. Não é por causa da nossa virtude, não é por causa das nossas qualidades destacadas. É porque Ele, de maneira graciosa e bondosa, tem nos sustentado pelas mãos e tem nos feito caminhar com Ele. Agora, talvez você está aqui hoje à noite e você ainda não provou disso. Talvez você está dizendo: Cleiton, eu já ouvi, essa mensagem é tão bonita, mas eu ainda não dei esse passo. Deixa eu dizer alguns temores que pessoas têm. Algumas pessoas dizem: eu não vou conseguir passar por essa transformação. Eu não vou conseguir abandonar as coisas que eu faço. Irmãos, a nossa experiência com o pecado é algo tão forte que nós pensamos que não haverá mudança. Enquanto eu ouvi o Evangelho, eu passei meses, eu já ouvi de várias pessoas: não, olha, você passou por uma transformação, fulano e beltrano passaram, mas eu tenho certeza, eu não vou conseguir. Deixa eu dizer uma coisa para você: essa transformação, ela não é operada por você. Você não tem essa força, mas a Escritura nos diz que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a fé no Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor, o Espírito Santo vem habitar em nossas vidas, de modo que nós temos uma nova disposição, de modo que agora nós temos força para dizer não a todos os convites do pecado em nossas vidas.
A transformação que vai ser operada na sua vida não é por causa da nobreza do seu caráter, mas é porque o próprio Deus vai vir habitar na sua vida. Então, o nosso convite para você, hoje, ainda hoje, arrependa-se dos seus pecados. Reconheça que você não é bom o suficiente, que você não é nobre o suficiente. Pelo contrário, reconheça que você é pecador e que você precisa de um Salvador. Entregue sua vida para Cristo hoje à noite. Coloque a sua fé nele. Faça isso. Esse é um modo de provar essa reconciliação com Deus. Que o Senhor se agrade de operar isso em sua vida. Mais uma vez, vamos orar? Nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra trazida até nós hoje à noite. Aquele que operou o perdão dos pecados também operou a reconciliação. Toda aquela condição de inimizade, ó Deus, ela foi removida. Hoje nós te amamos. Hoje nós temos profunda apreciação pelo Senhor. Sim, Deus. Porque hoje, Deus, nós provamos de uma amizade, nós andamos próximos do Senhor, nós temos, ó Deus, alegria nos teus caminhos, nós queremos, ó Deus, mais e mais conhecer o Senhor, andar com o Senhor, sermos íntimos do Senhor, ó Deus, essa é a nossa condição hoje, porque o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas e nós queremos, ó Deus, glorificar o teu nome, Pai. A Ti, ó Deus, seja a honra, seja a glória, seja o louvor, porque todas essas coisas e outras mais têm sido operadas em nossas vidas, porque o Senhor tem feito essas maravilhas em nossas vidas. Seja exaltado, Deus, que o Teu nome a cada dia, Deus, seja glorificado pelo Teu povo, pela Tua igreja, Pai. Ó Deus, pessoas aqui em nosso meio, que ainda não provaram disso, Deus, que hoje à noite a névoa do pecado seja tirada, que eles possam entender que o Senhor Jesus é um Salvador maravilhoso, que curvem-se diante do Senhor e reconheçam Cristo Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Nós louvamos o Teu nome por esse momento e nós suplicamos essas coisas no nome de Cristo, a quem nós muito amamos. Amém.